Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão. Toda sexta-feira às 19 horas nós estamos aqui reunidos numa conversa inspiradora sobre vocação, fé, vida e chamado. E esse podcast, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, isso tem acontecido, porque o Senhor tem colocado pessoas em nosso meio para trazer conversa, porque eu não faço nada sozinho. Se não tivesse pessoas aqui para conversar, não faria sentido. Se não tivesse você aí do outro lado para assistir, não faria sentido. E tem pessoas que têm nos patrocinado, nos abençoado, fazendo isso acontecer. Uma das Um dos patrocinadores é a Santana Soluções Gráficas, tá? Um grande abraço ao meu amigo Douglas. Entre em contato se você precisa de uma identidade visual, seja para o seu pequeno comércio ou para o seu grande negócio. Faça a sua identidade visual, flyer, aquilo que a sua empresa precisa se comunicar, tem ali na Santana Soluções Gráficas. E o outro patrocinador que já vai aparecer aqui é a nossa querida Inova Frio. A Inova Frio é uma empresa de refrigeração, tá? Ela cuida da sua câmara fria, ela cuida do seu ar-condicionado, ela zela pelo seu patrimônio, com um trabalho excelente feito ali pelo nosso querido Johnny, pelo seu Paulo, que é o dono da empresa, juntamente com a dona Cida, que tem administrado ali. Um grande abraço a vocês e obrigado por vocês confiar aqui no FalaCast, tá? Sem mais delongas, fazendo essa apresentação inicial, agora eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, meu professor de teologia, né? Nosso querido irmão Igor Dutra. Meu irmão, Pai do Senhor. paz do Senhor, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado por vir, se disponibilizar, né? Vários convites, conversa, vai, não vai, vamos fazer. Tá acontecendo, graças a Deus. É verdade, um prazer, Eric, estar aqui com vocês, nesse podcast aí tão abençoador, onde as pessoas têm sido edificadas, né, pelas conversas que aqui são feitas, e eu quero tentar contribuir de alguma forma também, né. Maravilha. É um prazer estar aqui. Eu creio que sim. Eu já me surpreendi aqui, antes de nós iniciarmos a conversa, tem 29 anos, é isso? É, 29. Perfeito, mesma idade. Somos da geração ali de 96. Isso. Nosso querido irmão Igor, como que iniciou ou esse zelo pela palavra de Deus ao estudar? Hoje você já dá aula, mas como que foi o início ali? Da onde você veio? É carioca, né? Já deu pra perceber aí o É. sotaque? Sul Fluminense, né, do Fluminense? interior, do interior. É porque tem essa diferença, né? É. Nem todo mundo que nasce no Rio de Janeiro é carioca, né? A capital é carioca e interior é Sul Fluminense, Ah, maravilha. E você é do interior do de interior do Rio de Janeiro, isso. na divisa com É, quase na divisa com Minas, com Juiz de Fora, cidade de Três Rios, perto de Petrópolis, legal. E naquela região ali. e como foi sua infância aí? Cresceu na igreja e como que foi? Conta pra Isso, nós. então, na verdade, desde cedo não, eu não nasci no berço evangélico, mas com aproximadamente 5, 6 anos meu pai se converteu, e aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né, então minha infância foi na igreja evangélica, mas aí eu só tive um encontro mesmo, uma conversão genuína com os meus 16 anos, que aí eu já era adolescente, então aí que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Mas então eu só frequentava, Entendi. né, durante a minha infância, mas sempre igreja evangélica, Assembleia de Deus, né, então eu sempre tive essas Isso ali raízes. na Três Rios? Que Isso, cidade? Três Rios. E qual o momento que você despertou interesse e falou assim: "Eu quero dar aula"? Como que aconteceu? Porque tem ali 16 anos, você se converteu, até Isso, agora, faz quanto tempo que você dá aula? isso. Só para deixar aqui um adendo, né, Sim. porque as pessoas às vezes confundem a questão de: "Ah, você já era filho de crente, né, então já era para você ter pensado até em iniciar uma coisa de estudo de teologia antes, cedo", né, porque hoje em dia a gente vê crianças estudando teologia, É, né. Só que eu considero que foi só a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, que eu recebi esse chamado divino, que eu me despertei para realmente estudar a Bíblia, fazer teologia, pregar, né. que legal. Então, foi através desse encontro que eu tive com Deus, que ele já depositou em mim esse chamado, essa vocação, esse desejo. Podemos dizer que as pessoas que ainda não têm o desejo, porque estão na igreja, mas Sim, não têm uma leitura diária da Bíblia, sim. tem uma vida devocional, não tem um estudo, um desejo por estudar e conhecer a pessoa de Deus, Hã. ela não teve um encontro ainda?
É possível que ela esteja numa fase ali de só frequentar cultos, né, porque a família às vezes é crente, então ela vai por ir, mas quando o Espírito Santo ele entra no seu coração, ele coloca os desejos das coisas de Deus dentro de você e você quando vê já está fazendo, igual eu nunca gostei de ler Bíblia até essa idade, né, eu falei dos 16 anos que foi quando eu tive esse encontro com Deus. Então até meus 15 anos, até os próprios 16 anos, eu ainda não tinha esse desejo de ler Bíblia, eu ia na igreja mais por ir, né. Então aquele ditado, né, que eu já ouvi gente dizendo assim: "Ah, filho de crente, crentinho é", Hum, né, igual as é o pessoas usam crentinho. outros Sim, exemplos. sim. Nesse caso não se enquadra. Todos precisam passar por uma conversão, mesmo que o pai, a mãe seja crente, o vô, a avó, mesmo que tenha sido criado na igreja, chega um momento que você tem que se encontrar com Deus, porque é diferente você ir na igreja e passar a ser igreja. Perfeito. E além disso, o chamado divino, né, porque a leitura bíblica, a vida devocional, isso é para qualquer crente. Agora, quando você recebe um chamado divino, uma vocação divina, isso é algo, eu considero um pouco mais lapidado, porque você então passa a ter uma missão, né. Deus ele te dá uma missão para você cumprir. Então assim, estudar a Bíblia todos devem estudar, só que para alguns ele parece que entregou um fardo um pouco mais pesado nesse sentido, porque as pessoas acham às vezes que é privilégio. É um grande privilégio, você ser um ministro da palavra, você ensinar a palavra de Deus, isso é um privilégio, mas é também carregado de grandes responsabilidades, né, exige dedicação, tá. E aí que está o ponto que as pessoas às vezes têm dificuldade em entender. Né, porque as pessoas acham que ministério não precisa desse tipo de dedicação. Mas como qualquer outra área da vida, como qualquer outra formação, você precisa se dedicar, porque você está alimentando a igreja, o povo de Deus, você está você tá manejando a palavra de Deus. Então você tem que fazer da melhor forma, então exige tempo, esforço, dedicação, tem que se abdicar de muita coisa. Então as pessoas às vezes vê: "Ah, o fulano de tal, ele tá despontando", né, ou na área do ensino, na área da pregação, qualquer área do ministério, Uhum. mas não sabe o que que tá por detrás disso, né. Quantas noites em claro, estudando, né. Então isso faz parte do chamado, porque isso não é peso para alguém que é vocacionado, né. Isso, para quem é vocacionado, acaba sendo algo natural, só que ele precisa potencializar. Porque eu posso, mesmo sendo chamado por Deus, rejeitar esse estímulo de Deus, porque Deus ele vai te estimulando a isso. Só que tem pessoas que acabam ficando desleixada. Tem um ministério lindo nas mãos que Deus entregou. Só que essas pessoas elas não querem lapidar isso, né. Porque exige, né, muitas coisas, um posicionamento, né, uma renúncia, Dedicação, dedicação, né. E as pessoas acham que teologia esfria, né, a teologia foi demonizada há muitos anos, né, né, pela própria igreja. pela própria igreja, pelos pentecostais, enfim. É. E assim, teologia é a melhor coisa do mundo, porque quando você estuda teologia, você jamais vai esfriar, você vai conhecer mais de Deus, você vai se tornar mais crente, você vai entender que você precisa ter uma vida devocional, você vai entender as fases da conversão, por exemplo, né, que é o que a gente já falou aqui no início. Então, assim, teologia é estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo que o homem precisa. Uma das coisas que eu aprendi na teologia, nunca ouvi fora dela, isso é Aham. preocupante, os elementos da salvação, né. Sim, As pessoas: "Tá, você é salvo?" "É, eu sou salvo, aceitei Jesus, eu tô lá na igreja agora". E isso. mas o que te autentica, não sei se eu posso usar esse termo, o Sim, que te sim. autentica que é salvo? Quais são os elementos da salvação? Pois é, isso a gente vê na vida prática da pessoa, né, nas suas ações. Porém, quando você vai para a palavra de Deus, você já tem um filtro, né. Então a palavra, ela é como um espelho, e ela faz você se enxergar nela mesma, né. Perfeito. Então, assim, você começa a se alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, você começa a ficar mais forte espiritualmente. Né, então eu costumo dizer que o crente fraco ou o crente que não sabe o que está fazendo, para onde está indo, né, porque tem gente que está aí no vento, né, como eu Sim. falei, são frequentadores, são pessoas que estão ali mais por comodidade, enfim. Mas quando você realmente conhece a direção de Deus, aquilo te mantém mesmo no pior dia, né, mesmo no dia mal, você tem um direcionamento do céu, né, e não é uma coisa assim que você vai deixando ser levado de qualquer forma. Então é aí que está o ponto. E quem consegue entender ou consegue compreender isso? Quem tem raízes na palavra, né.
Então as pessoas precisam valorizar mais isso, né. Estudar a palavra. É, E é uma dificuldade no jovem, porque hoje nós temos paralelo à vida cristã pro jovem, oportunidades das redes sociais, sim. muitas coisas aí no mundo, tals, e o jovem se encontra com uma dificuldade de estudar a palavra ou você vê de outra forma? Por ter essas redes sociais, essa facilidade, os jovens estão se entregando mais em estudar, como que é? Isso. As redes sociais te propõem muitas ferramentas de estudo, né, facilidade, muitas informações, rapidez, né. Hoje, se você quiser uma informação, você não precisa, às vezes, recorrer a um livro. Não sei, numa biblioteca, marcar um horário É, pra através da internet, às vezes da própria rede social, você já consegue alguma informação, né. E isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. É bom, porque é mais facilidade, e ruim, porque você pode acabar perdendo o foco, sim, né. Então, a gente vive esse tempo onde as pessoas priorizam mais tempo, eh Instagram, WhatsApp, qualquer outra rede social, né, e as pessoas acabam deixando esse tempo de dedicação às coisas de Deus um pouco mais de lado. Então esse é o grande problema hoje, por exemplo, da juventude da igreja, né, porque ela acha que ela tem que fazer a faculdade secular, porque é o que vai dar um bom futuro, e os pais às vezes faz essa pressão, né, é, é já algo até natural desde ser: "Ah, você vai ser o quê?". Então quando a gente fala de teologia, a gente está falando de algo paralelo, tipo assim, você pode até fazer teologia, mas mas não deixa de fazer um outro curso, porque teologia não vai te levar a lugar nenhum. Mas, enfim, é um discurso realista, né. é, É o teolo assim, realista, assim, da realidade a pessoa falar isso mesmo, e sim, não vai levar a lugar nenhum. é. E as pessoas às vezes fazem por obrigação, né, estuda teologia por obrigação. Até numa aula que eu estava dando essa semana eu falei: "O dia que teologia para você for um peso, você está falando que a palavra de Deus é um peso, está falando que as coisas de Deus é um peso". E você tem que estudar com naturalidade, Prazer. porque você vai fazer outro curso na sua vida, em outra área, às vezes que você gosta. Porque ninguém vai fazer uma faculdade que não gosta, não é possível. É, Você vai ter que trabalhar com aquilo. Então você tem que escolher uma área que você se identifica, que você gosta, tá. Então, assim, como que você estuda teologia como se fosse uma obrigação? Não, tem que ser leve, né. Tem que ser algo leve, algo prazeroso, sim. né, assim como tá nos cultos, tá na igreja, servir a Deus, tudo que se relaciona às coisas de Deus tem que ser algo prazeroso, porque a vida já é pesada. E a vida cristã não é fácil, só que você tem que fazer com leveza, né, porque senão você não faz, né. Verdade, E a gente encontra, às vezes, uma dificuldade nas pessoas de entender isso. Por exemplo, o que a gente não pode, achar normal, né, e eu quero deixar um paralelo aqui, é a questão da espiritualidade e da religiosidade, né. As pessoas, às vezes, são movidas mais pela religiosidade do que pela espiritualidade. Né. E a espiritualidade é algo divino, é algo que vem da parte do próprio Deus. Agora a religiosidade é algo totalmente humano, se nós formos analisar de uma forma mais minuciosa, porque às vezes nós fazemos por obrigação, né, muita coisa. Você é. concorda? Sim, sim, sim. É nesse sentido? Sim, sim. A gente: "Ah, porque você foi, porque você fez, porque você", por obrigação, né, ou porque eu tô sendo movido a isso por uma necessidade, enfim. Agora a espiritualidade não, a espiritualidade ela faz você ser quem você é e pronto, final, pronto, acabou. Poderia abrir um parênteses aqui, a gente entrar um pouquinho nessa questão da religiosidade? Sim, sim, A claro. ponto que, assim, eu me encontrei em certos momentos da minha vida fazendo algumas coisas Sim, para não dar o que falar, e não sim, porque meu objetivo era ali estar na presença de Deus. E claro. aí se torna religiosidade. E quais outros exemplos de religiosidade que hoje em dia se encontra, se pode ter? É, Porque às vezes o cara tá olhando e quer fazer uma análise de si, se ele tá sendo religioso ou não. é o fato da pessoa querer dar resposta, entendeu? É o fato da pessoa buscar na religião ou na religiosidade um meio de fuga, né, para os seus problemas, pela vida que ela está levando atualmente, por achar que Deus é um ser que está lá pronto, preparado para receber ele a hora que ele quiser, e realmente está, só que aí a pessoa tem uma ideia de que eu vou viver a minha semana e no domingo eu vou lá para agradecer a Deus, né. Mas e como que é a sua vida devocional durante os 7 dias, né, ou os 6 dias da semana sem ser o domingo, né? Uhum. Então, é aí que tá. Então, a religiosidade ela também te coloca um peso além do que deve, é um fardo mais pesado do que se deve também, né, então você acaba fazendo coisas desnecessárias às vezes, e o que é para fazer mesmo, a gente não faz, né. E esse desejo de querer dar resposta, que a gente vive esse tempo, né, a nossa geração ela vive nesse tempo de exibicionismo,
né, de querer mostrar ser às vezes o que não é, né. Então tudo isso tem que ser filtrado pelas lentes do evangelho, que Jesus nunca foi assim, nunca deu exemplo disso, né. Perfeito, perfeito. Que se a gente fizer aqui e querer Mastiga ganhar aqui, a gente não vai ganhar lá, né. E as pessoas hoje em dia é o tempo de fazer e postar, é é, selfie, né, é querer tô no isso. monte. É, tô no monte, tô orando, eu vou postar, tô na igreja. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão preocupadas igual os cultos, eles são regados, não tô dizendo que isso é errado. Uhum. Isso é extremamente necessário, até uma forma de evangelização, de registro. Mas hoje em dia as pessoas, ao invés de estar no culto prestando atenção na palavra, as pessoas estão preocupadas em registrar, É. né. Eu Pode sim usar um momento para registrar, eu mas não faço a mídia da igreja e eu até registro é, fotos, e é o que eu recebo de mensagem das pessoas me questionando por que que eu não tirei foto dela, que eu não tirei foto, não fiz tal coisa, sabe. E aí eu falo assim: "Nossa, mas você estava lá com que objetivo?" é, Ah, eu acho que a foto tem que ser consequência, se se você tirou, tirou, é, aí é verdade, né. complicado. Então, assim, e isso para toda a igreja, né, pra membresia, enfim, mas principalmente para os ministros, que às vezes estão ocupando um lugar mais de destaque, né. Por exemplo, Verdade. quem prega, quem canta, né, quem está na liderança, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa tentar mais voltar para as raízes, viver realmente o que Deus quer, porque quando a Bíblia fala ali de voltar ao primeiro amor, não está falando literalmente do primeiro amor do início da conversão. Mas está falando de uma matriz primordial, principal. E qual é essa matriz? Da onde sai todas as coisas? É os próprios ensinos de Cristo, é o próprio evangelho e é o próprio Cristo. Hum, Então quando fala de voltar ao primeiro amor, é voltar ao próprio Cristo, aquilo que perfeito. ele quer que eu faça, aquilo que ele quer que eu viva. Então é nesse sentido. Então assim, eu tô tocando num ponto aqui, porque eu acho interessante e a gente precisa ouvir sobre isso. Então a gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas estão dentro de um meio, inseridas, mas elas estão com dificuldade de ter a percepção do que realmente é aquilo, né. E o evangelho tem que ser vivido de verdade, né, na experiência, no dia a dia, no cotidiano, porque sem isso já é difícil. É. Agora imagina você, eh, não tendo essas coisas, né, você viver, conviver, né, e sem ter essa percepção. Maravilha, maravilha. Tá. E acho que é por isso que muitas pessoas pregam ainda dentro da igreja, né, contra a teologia, até esse fato, a palavra religiosidade, às vezes muitos pastores não gostam, né, por conta que combate, se traz uma luz, né, uma direção e vai muito no que está acontecendo no dia a dia. O exemplo, está acontecendo muitas situações que está fora da Bíblia. Sim, E aí o evangelho, a palavra de Deus vem te direcionar, o estudo vem te direcionar, e aí entra num confronto, né, numa batalha aí. exatamente, porque a Bíblia ela vai te guiar. Então se você estiver indo para um caminho errado, ela vai te direcionar, entendeu. Então ela é a bússola. Então a Bíblia tem que ser pregada da forma que tem que ser pregada, Sim. né, para quem quiser ouvir, né. E assim, eu digo que é uma perda de tempo, às vezes, a pessoa tá inserida num contexto há tanto tempo, né, é igual você tá na casa do pai e não conhecer o pai de verdade. "Ah, mas por que você tá aí?" "Eu tô porque um dia alguém me trouxe, eu tô aqui porque eu tô Mudou a minha vida e só ficou naquilo ali, né. Olha, é, eu ganhei um tô por aqui", é, né, agora o porquê eu não sei. Então assim, estudar a palavra não é para alguns, não é para uma classe, "Ah, porque o fulano ali se despertou", não, deveria ser, para todo mundo que conhece a Deus, ou todo mundo o que senhor que deseja mencionou conhecer. isso, que, nós estamos fazendo o que a igreja católica fazia, É que de reter, né, deixar só a Bíblia só para o pastor só para para os pregar, para líderes. os líderes. É, então que evangelho é esse, Tipo né? Martim Lutero então, né. Que vida cristã é essa de só ir frequentar um lugar e não tomar aquilo como um estilo de vida, né, porque a adoração ela não é apenas um ato que eu faço em algum momento, um dado momento, mas precisa ser um estilo de vida. Não é o ato apenas de cantar, por exemplo, né, é o ato de viver, é de viver aquilo. Então com isso, né, você tendo essa ideia, você já vai enfrentar muitos desafios, você vai precisar de renunciar a muita coisa, abrir mão de muita coisa para viver aquilo que Deus realmente quer que você viva. Plenitude, né. É. Agora se você não tiver isso, aí você está perdido completamente, né. E é esse que é o problema. É porque quando você está perdido completamente, você acha que vive numa normalidade.
Você não caiu em si ainda. Eu uso sempre o exemplo da parábola do filho pródigo, né, que ele pediu a parte que era direito dele, saiu de casa, que queria viver algo talvez diferente, Sim. algo até melhor, quem sabe. Só que dado um tempo, passou-se ali um tempo e ele percebeu que ele tinha feito, uma besteira. E aí ele fez o quê? Ele caiu em si É, e pensou e depois agiu, é. que é o quê? Eu vou voltar para casa do meu pai, porque olha a minha situação hoje, tá deplorável, lá eu tinha tudo, e não tinha essa ideia de que eu tinha tudo, né. Então tem gente que tá na casa do pai e não conhece o pai, porque tá na igreja não é conhecer o Deus da igreja, né, igual Jacó. Sim. Jacó, ele passa por um lugar e ele chama aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Depois ele vive alguns momentos na vida, passa por algumas situações, e depois de alguns anos ele volta por esse mesmo caminho que ele tinha passado antes, nesse mesmo lugar que ele tinha chamado de Betel um dia, e mais maduro, ele vai olhar para aquele lugar e vai dizer assim: "Na verdade isso aqui não é só Betel, isso aqui não é só a casa de Deus". Ele já tinha tido experiências ali, mas ele olhou e disse: "Aqui é o Betel", e quer dizer Deus, casa de Deus. Ou seja, ele colocou o nome de Deus na frente, valorizando mais o Deus da casa do que a própria casa. E essa que é a dificuldade, às vezes, das pessoas. Tentar valorizar mais o Deus, e aí não é nem uma questão de tentativa, tem que ser dessa forma. Nós precisamos valorizar mais o Deus da casa do que a própria casa, né. Eu vou usar um exemplo aqui até um pouco, é até pejorativo, né, mas eu ouvi isso uma vez, uma ilustração, que existem 2 tipos de crentes. Eu sei que tem pessoas que vão rir disso, mas o crente cachorro e o crente gato. Como assim? Né, em que sentido? Nunca ouvi isso não. É, nunca ouviu, né? Não. Hã. É, eu já ouvi, uma ilustração sobre isso. E é bem prático da gente entender, que o cachorro, ele ama a presença do dono. O cachorro gosta do homem, É, ele é o melhor amigo do homem. é. Já o gato não, ele gosta do lugar. Pode ver que quando você muda de uma casa, o cachorro ele vai contigo para onde você for, tranquilo, sem dificuldade. Agora o gato, eu já vi pessoas que mudaram de casa, Na mesma rua, um exemplo. o gato continuou na casa, É. e o dono já não estava nem lá mais. Então, é mais ou menos isso. Eu tô batendo nessa tecla, nesse início, porque eu acho que isso aqui abre já um caminho interessante para a gente entender a nossa geração, que é uma geração hedonista, que busca pelo prazer desenfreado, é uma geração que se adequou ao relativismo, perdeu alguns padrões absolutos, tá? Acha que muitas coisas não têm mais nada a ver, pode, enfim, é outro tempo. Uhum. É uma geração totalmente relativista, né. E aí eu vou sempre voltar para os princípios da palavra de Deus. É fácil viver? Não, mas eu vou me firmar na palavra, porque é nela que tentando eu vou conseguir, é o que Daniel falou. Daniel falou assim: "Eu assentei É. no meu coração o desejo de não me contaminar com os manjares do rei". O que ele estava dizendo é: "Não é que eu tenho certeza que eu vou conseguir, mas a primeira coisa eu já estou fazendo, que é assentar no meu coração", ou seja, eu estou desejando isso. E depois Deus vai me ajudar no resto. Porque o primeiro passo é você primeiro, né, desejar. E depois Deus vai te dar graça para você colocar aquilo em prática. Então tem pessoas que às vezes nem deseja. É. Então você precisa desejar colocar no coração o desejo de não se contaminar com os manjares do rei, de viver uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus, de renúncia. Podemos trazer aqui alguns exemplos práticos do que antes não a igreja batia numa tecla que, diante da palavra, o estudo confrontou e trouxe um direcionamento diferente, hoje tem uma percepção diferente, e outras coisas que as pessoas é inegociável. O que que não negocia não até que negocia, mas assim, que não vai mudar. Entendi. E aí, hoje em dia, as igrejas estão mudando. Tem algumas coisas que a gente pode pontuar? Sim, sim. É porque eu digo que a Bíblia é um livro totalmente atual. Como Billy Graham falou, ele é mais atual do que o jornal de amanhã, Sim. né. Então assim, o que era pecado há 3.000 anos atrás é pecado hoje em dia. Só que hoje as igrejas elas querem manter as pessoas, né. As igrejas querem volume, então, muita coisa foi negociada por conta disso, né. E a gente não deve
reger as coisas dessa forma, a gente deve reger as coisas de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, a igreja primitiva, ela entendeu que ela precisava mais agradar a Deus do que aos homens, tá. Então, mesmo que com perseguição, tá. Que sempre foi, né. É, ela entendeu: "Não, mesmo que eu seja perseguida, caluniada, mesmo que nos prendam, eu vou agradar mais a Deus do que aos homens". E aí deixem falar o que quiser, né. E essa dificuldade que hoje em dia muita gente tem, né, de falar: "Não, eu vou continuar aqui, né, no padrão, seguindo isso aqui e não vou mudar, não vou ser maleável, né, Sim. porque o tempo é outro". Não, tem que manter os mesmos Imagina princípios. Paulo chegando eu vi isso de uma igreja que tem é como se fosse uma recepção. Ali tá tocando um pagodinho gospel, aí tá no Aham. ambiente, então tá preparando ali, depois tá entrando, depois você vai para o culto. Então, hoje em dia se fala muito nisso, de você criar experiências. Sim. Quem estuda marketing, pode ser, vai, ou quem já leu qualquer coisa, o marketing vai sempre por isso. É você Aham, vender, você criar valor para algo. A aham. palavra de Deus não precisa você ficar criando valor, você precisa. Assim como ela não Não, precisa ser defendida, né. é, a apologética ela não visa defender a palavra de Deus como palavra da boca do próprio Deus, porque Deus não precisa de defesa. Assim, O que a gente precisa é defender a fé de acordo com o nosso tempo, tá. É como se a gente estivesse usando a própria palavra para defendê-la mesmo, porque a palavra é espada. Então eu vou perfeito. usar a palavra para defender ela mesmo, porque ela me defende. Porque quando a palavra diz que aquilo deve ser feito daquela forma ou que não pode isso, não é uma regra qualquer, uma norma qualquer. Isso é regra de Deus para proteção do próprio homem que quer viver aquilo. Verdade. Então não é, porque Deus impôs isso, Naquela porque questão também de carne de porco é uma das é, bem específicas, porque né. tipo assim, não faz sentido isso aí na Bíblia, não faz, na verdade isso é proteção para quem vive. Se você quiser viver aquilo, você vai estar numa proteção, você vai estar numa blindagem, porque a palavra ela te blinda, se você viver ela, Maravilha. né. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso. "Ah, não, porque isso foi interpretação da igreja ao longo dos anos. Isso não é o que Deus É a queria". própria igreja, né, que faz isso. Não É, é às vezes as pessoas de fora, né, porque quem tem acesso à isso. palavra normalmente é quem tá dentro da igreja, e aí elas camufla, né. É, claro. Então, assim, a palavra confronta. A palavra pregada da forma que deve ser pregada, ela confronta. E quem dá ouvido para ela não consegue não passar por um processo de mudança. Hoje a as igrejas estão querendo fazer o papel que o Espírito Santo deveria fazer. Igreja que eu falo, É. as organizações estão querendo fazer o que é a atuação do Espírito Santo, que é de convencer o homem. Sim, usando argumentos, vãs filosofias, argumentos humanos, para tentar convencer a pessoa no emocional, por exemplo, né. E a palavra não precisa disso, tá. Eh, eu sei que as pessoas têm dificuldade, mas eu acho que a gente precisa viver um tempo onde a gente tenha homens, como eu tenho exemplo de alguns homens, que eles coloquem a rédea, tá. Porque eu sempre falo isso, né, com a rédea, com nível, já é difícil de se manter. Agora imagina quando não tem um padrão. Verdade. Aí vai viver da forma que vive, da forma que quer mesmo, né. E aí acaba não tendo diferença às vezes para o mundo, por exemplo. Então assim, são homens que eles vivem, né, eles se desgastam para continuar com essa rédea, né. Não é você levar a igreja na força do braço, mas é você levar a igreja da forma séria que deve ser. Então assim, eu tive a oportunidade de ter sido discipulado, formado por grandes líderes. Né. Por exemplo, eu me lembro sempre do meu saudoso pastor Joel, que foi, podemos dizer assim, meu primeiro pastor no período aí que eu tinha me convertido, que eu comecei a ascender para o ministério, e ele me ensinou bases importantíssimas, de valorizar servir a igreja local, por conta da experiência que ele também tinha, né, então eu aprendia muito com ele por conta dos seus exemplos. Eu mais via e enxergava ele fazendo as coisas do que propriamente o que ele falava ou pregava às vezes, porque a vida dele em si
já era um exemplo. A forma que ele vivia, como ele tratava as pessoas, a forma mansa e ao mesmo tempo de um homem de Deus que tinha autoridade para resolver os problemas, as situações, e isso eu fui ali pegando naquele momento muito novo ainda, né, Sim, que eu sim. tinha meus 16, 17 anos, né, aí depois convivi com ele com 18, 19, Ele partiu com quantos anos que você tinha? eu tinha aproximadamente 20 anos. 20 anos. 20 anos, exatamente isso, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Então eu tive aí um tempo ainda, podemos dizer uns 3, 4 anos quase, né, dessa convivência. Então ele me ensinou, como servir ao ministério local, como valorizar isso, Legal. né. E eu tive um privilégio, eu costumo dizer que isso é um privilégio, porque ele faz parte daqueles pastores da velha safra, que infelizmente está acabando, porque daqui a pouco, daqui uns 10 anos para frente, eu temo o que será, Hum, né. mara Porque essa geração eu não sei se vai conseguir dar essa continuidade e manter esse mesmo ritmo, essa mesma visão, esse mesmo padrão dessa geração mais antiga, né, dessa velha safra. E principalmente a nossa, né, porque eu tô falando de 3 gerações diferentes, sim, né, eu tô falando de uma velha safra, isso. uma geração mais antiga, uma geração intermediária, que é o que tem segurado o bastão, né, hoje em dia até então, Sim, e tem uma geração que está emergindo aí que eu posso dizer que até eu faço parte dela, né. Então assim, esses homens de Deus, eles foram marcos, referências, e eu temo quando eles não estiverem mais aqui, né, porque uma hora vai acabar, sim, vai que, acabar. vai Deus vai levando um, vai levando o Mas que outro, deixa o legado, né, deixa o tanto de legado. coisa que tá vindo ao redor, que tá sufocando, entre aspas, É. a igreja, que tá vindo disseminando pra igreja, que dentro da igreja também tá proliferando, tá levando. É muito, acho que na contramão do que esses homens Isso. deixaram, né. Igual eles, eu acho que a gente não vai conseguir ter mais um referencial do mesmo nível, da mesma qualidade, por exemplo. Pode ser que tenha outros, Sim, né, com diferentes características, mas isso para a geração mais nova é fundamental, porque você pegar uma geração, aí eu vou falar de idade agora, né, de homens de 70 anos para lá, tá, pra ensinar, discipular jovens obreiros de 20, que foi o meu caso. Olha a diferença que tem, mas olha o peso de autoridade que esse homem tem para poder ensinar um jovem, se ele quiser aprender também, né. sim. Então, assim, isso para mim foi um privilégio que o próprio Deus me deu, ele me colocou, ele me inseriu nesse ambiente e me concedeu essa possibilidade, porque isso não é para todos, né. É, Então é a graça de Deus, né. sim, sim, sim. E ministerialmente falando, agora já na prática do exercício do ministério, principalmente da pregação e do ensino também, eu tive um outro grande referencial que eu tenho até hoje, né, que é o meu atual pastor, pastor Elias Torralbo, e ele me ensinou a valorizar o ministério, levar o ministério a sério, a prática da leitura, do estudo, da preparação, né. E você entender o que é ministério define tudo para a sua vida ministerial. Porque o que é ministério? As pessoas às vezes perderam a noção do que é ministério. Então você está exercendo o seu ministério da forma correta, do jeito certo, de um jeito fidedigno, fiel, né, sabendo que ali tem uma igreja, tem um povo de Deus para te ouvir, né, se preocupando com o alcance dos ímpios também, que é um problema que a gente enfrenta hoje em dia, onde as pessoas às vezes querem focar apenas na prática do ministério dentro da igreja, podemos assim dizer, tô falando de uma forma bem popular, Sim, ministério só para dentro da igreja, tá, a prática só, eh dentro do ambiente de culto, né, de festividade, congressos, enfim, um ambiente interno. sim. E se esquece que a missão primordial e principal da igreja é missional, que é o alcance dos que estão fora. Então você vai medir o nível de consciência de um jovem obreiro, de um jovem que está ingressando no ministério, quando você manda ele evangelizar e quando você mede ou coloca um filtro para ver qual é a visão que ele tem de missões. Não estou falando de missões transculturais, estou falando de alcance de perdidos. Porque é fácil você às vezes pegar um jovem pregador, um jovem obreiro que está com esse desejo de pregar e falar: você vai pregar numa grande igreja para um grande público, vai ser às vezes talvez elogiado, receber uma boa oferta, vai ter nome no cartaz, Sim, mídia, sim. é o que as pessoas querem. É. Agora, essas pessoas entendem que a missão da igreja primeiro é o alcance dos perdidos? Por exemplo,
Essa pessoa que prega num grande templo, né, ou que quer pregar, ela tem noção de que ela precisa discipular, evangelizar as pessoas fora? Porque Spurgeon foi assim. Eu estou falando do príncipe dos pregadores, ele pregava no domingo à noite no grande templo para milhares de pessoas, mas na segunda de manhã ele estava evangelizando um mendigo no viaduto. Então isso é consciência ministerial. E aqui eu não estou batendo, né, podemos assim dizer, mas eu estou deixando aqui um adendo para a nossa geração de novos pregadores. Não vamos valorizar mais as oportunidades do que cumprir a missão de Deus, porque a missão de Deus eu cumpro em qualquer lugar e da forma que é para ser feita de acordo com a direção que Deus me dá, na orientação de Deus, independente de quem veja. Independente se eu estou num lugar de destaque, independente se eu estou num lugar mais afastado, se eu vou ser valorizado por isso ou não, porque o que é que nos move? Sim. A reação É. ou o que eu carrego, né? Então é isso. Parece um desabafo, mas não é. Mas a gente vê que tem uma geração que ela cresce um pouco defeituosa e É deformada uma nesse sentido. preocupação, na verdade, né? Isso não quer dizer que você vá chegar, mas você precisa começar direcionado, tá? O chegar ou não depende de muita coisa, né? Mas entrar pelo caminho certo é fundamental. Então eu acho que você também concorda com isso, né? Sim, sim. Que hoje essa geração atual ela é muito midiática, né? Ela busca isso. E Eu ministério não é isso. é. Tem gente que serve a Deus de uma melhor forma escondido, Sim, sim. E né? quantos estão assim, né, escondidos? Sim, As e vai ter coisas acontecendo, o desenrolar de um culto, de um congresso, uma sim. festividade, ou no dia a dia mesmo, tem muitos bastidores. E vai ter mais galardão, né, não posso afirmar, mas eu vou usar aqui e dizer que vai ter mais galardão do que esses que estão na mídia. É. Porque ministério não é número de seguidores, não é quantos seguidores você tem na rede social. Eu, pelo menos, quando já recebi um convite, eu fui indagado quantos seguidores eu tinha, Hã. porque a métrica para Às vezes é bom. validar o convite ou não, tipo assim, não, eu posso até te convidar, eu quero saber quantos seguidores você tem, que a depender do número eu não te chamo. E às vezes você tem um bom pregador, tá, um bom obreiro, tá, é uma pessoa de caráter, que prega a palavra da forma que deve ser pregada, sem muito excesso, firula também, porque hoje em dia as pessoas buscam isso, e aí você vai filtrar ele pela quantidade e antigamente que não tinha rede social? Então, é isso que eu me questiono. Evangelismo, como funcionava o evangelismo antigamente? Pois é. Vamos pensar no tempo de O Jesus e de culto, né, Paulo. lotava, aí vamos mais antigamente, tô falando dos anos 80, 90, mas mais antigo ainda, na época de Paulo ali. Sim, que não tinha nem meio de transporte da forma que deveria ser, no sentido de ser mais dinâmico e rápido, né. Porque hoje a gente tem carro, avião, né. Olha o tempo de Paulo como era, e olha o que ele fez, Sim. né. Então, assim, antigamente os pregadores eram promovidos por quem? Porque não tinha esse meio, né. Assessoria, Não esses tinha. bastidores. Não, eles eram providos por quem? Pelo Espírito Santo. Então eu ainda acredito que um ministério que vem de Deus, quem promove é o próprio Deus, porque é a igreja é de Deus. Pra Então é ele que apresenta a igreja, então a gente não precisa ficar claro, a gente tem que usar as ferramentas, eu sempre costumo dizer que a tecnologia está aí, Deus permitiu, não pode dizer que foi ele que criou, mas ele permitiu, ser criada para que a gente utilize da melhor forma, né, e não de uma forma errada, por exemplo. Então tá aí, vamos utilizar, né, mas não se ater a isso. Aí hoje você vê um menino, né, de, sei lá, 16 anos, 17, 18 anos, que às vezes já está ingressando no ministério aí, já está em algumas denominações como pastor, né, que tem denominação que consagra, mas esse não é o problema, e ele não tem noção nenhuma das bases, né. E ele acha que para ele se dar bem, ele tem que ser valorizado, visto pelos homens, né. E aí esquece de bases fundamentais, o né. do que Deus está confirmando o chamado dele é chegar esse Ele convite, aí tá isso. inventando fortes, Não, né. mas o problema é a base que faltou, É, né. Ele não tem uma base, né, ele não teve a oportunidade de crescer aos pés de alguém, né. Por exemplo, a gente vê que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, você tem que ter um discipulador, tem que ter um mentor, uma direção.
Por exemplo, quer ingressar no ministério, começa a fazer uma teologia. Como é que você quer pregar se você não estuda teologia? É. Se você não tem compromisso com a palavra, você vai abrir lá, decorar um texto, jogar o texto em cima do povo, falar meia dúzia de palavras de efeito, ah, gritar, enfim, querer ganhar as pessoas no emocionalismo. Isso não é ministério. Ministério é base, é fundamento, né? Você tem que ter uma raiz, tem que ter uma igreja, tem que congregar, tem que ter um pastor, né? Tem que priorizar a questão do caráter também, enfim. E não é isso, porque ministério não é um micro-ondas, que é rápido, Sim. né. Não, é trajetória, e pode-se passar muitos anos e você achar que não chegou onde deveria, porque isso é muito particular de cada um, né. Tem pessoas que Deus tem um tiro mais longo, tem pessoas que Deus tem um tiro mais curto, É. né, e a gente não pode nunca se comparar, né. Na Bíblia mesmo a gente vai encontrar vários exemplos de pessoas que cumpriram o ministério, eh mais longos, ministérios que teve mais notoriedade e outros não. E nem por isso a gente pode falar que essas pessoas foram, menos Não valorizadas. tiveram a sua devida importância, É né. claro que não, porque a métrica de Deus não é a do homem. É isso que a gente É. tem que deixar claro. A métrica de Deus não é a do homem. O homem vê de uma forma, Deus vê de outra. Será que a gente está agradando a Deus às vezes? Porque tem gente que está agradando muita gente. Né. Ele tá bem, porque ele sabe que ele tá agradando as pessoas estão gostando do que ele tá fazendo. Mas a pergunta tem que ser sempre: eu tô no centro da vontade de Deus? Eu tô agradando primeiro a Deus? Porque senão eu me perco, né. Então se é que eu posso deixar um conselho, é um conselho que eu quero deixar para essa nova geração aí, tentar se fundamentar nas bases, tá. Teologia é para jovem sim, é para adolescente, até para criança, não tem idade. Perfeito, perfeito. Hã. Isso é uma base fundamental que a gente não pode abrir mão, não pode pular. Sim. As pessoas querem pular o processo. Muita gente quer viver o propósito, mas quer pular o processo. E o processo Não tem consiste em como. estudar, em Sim. amadurecer. Quando a Bíblia diz: "Abre a boca que eu enchereis", não é no sentido de que eu, sem preparação, vou conseguir exercer o ministério da melhor forma que Deus me entregou. Eu estou sendo negligente se pensar dessa forma. É. Tá, ali é um contexto de perseguição, é outra coisa. Né. Deus te deu a as ferramentas, agora você precisa saber usar, né, você tem que lapidar isso. É a mesma coisa você tá com um machado grande, que pode até derrubar uma árvore, mas ele não tá afiado. O que que você tem que fazer? Você tem que investir tempo, gastar tempo para afiar o machado, para quando você bater na árvore, você tenha menos dificuldade. Então, assim, não existe mágica, né, não existe nem o QI, né, se usar é o que indica, não, não é questão de quem indica. A igreja sabe quem é e quem não é. É. A igreja que confirma o ministério, a igreja sabe quem é chamado e quem não é, quem é chamado e quem é empurrado, né. A igreja sabe que a igreja não é de Deus, Sim. então o Espírito Santo que age na igreja, ele traz essa convicção para as pessoas, de quem realmente tem um chamado e quem não tem, de quem está ali simplesmente por, né, por estar, no grito da galera, né, foi por promoção humana, né. Então, é uma coisa muito séria que a gente tem se perdido nessa visão, né. Então Maravilha, isso é um problema, tá. maravilha. É isso. Ô, meu querido irmão, muito obrigado, viu. Ó, prazer, Eu viu. que Peço agradeço. desculpa aí que a pessoa vai ver o vídeo ali, mas ninguém imagina o que aconteceu aqui, né. Não, É um processo aí também que nós vivenciamos. Peço desculpa por alguma coisa, não, foi um tá bom. prazer. Aprendo sempre contigo ali. Eu fiquei admirado, você tem 29 anos, olha, a gente Parece que tem mais. parei de ter mais. Mas acho que é Da pela maturidade, né. maturidade, É, também você já é professor ali, né, nosso professor, então a gente, né, sempre idealiza que o professor tem mais idade, mais velho, né. né, mais Ent experiência tem, e isso é bom. Além da experiência, né, base bíblica. Fico muito feliz de ter recebê-lo aqui, tá, recebê-lo aqui. Que hum. Deus possa continuar te abençoando, abençoando o seu ministério, e você continue sendo direcionado pelo Espírito Santo. Foi um prazer. Muito obrigado, viu. Eu que agradeço e espero que com poucas palavras eu tenha contribuído de alguma forma, Maravilha. né. É isso, a gente vai somando, é um falando aqui, o outro falando ali, e aí a gente, constrói, né, algo sólido que é o importante. Perfeito.
Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, aproveita este momento. Você chegou aqui através do nosso querido Igor, seus familiares, ó, os cariocas aí. É. Se inscreva no canal. Toda sexta-feira nós estamos aqui trazendo conversas inspiradoras aí sobre vocação, fé, vida e chamado aqui no FalaCast, tá bom? Agradecendo aos nossos patrocinadores Inova Frio Refrigeração. Vou deixar o WhatsApp aí para vocês entrar em contato, fazer um orçamento, tá bom? Tá chegando o verão, se programem, faça a manutenção do seu ar-condicionado, que isso vai evitar que você venha ter alguns problemas de saúde. E gostaria de agradecer ao Douglas da Santana Soluções Gráficas. Um grande abraço. Você tem desconto. Vai lá, pede o seu desconto para Santana Soluções Gráficas. Confira o serviço e peça o seu desconto. Um abraço para vocês, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se no canal. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram do conteúdo, para que possa chegar a mais pessoas este conteúdo. Amém?